João capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 21. A minha versão, gente, é um pouco diferente, tá? Então não se surpreenda. Não acho que eu esteja lendo outra Bíblia. Diz assim: a minha oração é que todos eles sejam um. Eles, os discípulos do Senhor. Como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. E eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste, e que os amas tanto quanto me amas. Amém. Até aqui. Eu vejo nesse texto, irmãos, que primeiramente Deus ele não está falando aqui sobre denominações. Ele está falando sobre os discípulos serem um com o Pai, assim como ele era. E se nós assim entendermos que o propósito de Deus é que sejamos um com ele, aí sim, essa noite a gente entende o nosso destino. Quando lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz que aquele que se une ao Espírito de Deus é um com ele, então esse texto ele faz sentido. Nós fomos criados, irmãos, conforme a imagem e a semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. E se Deus ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, o único ser nessa terra semelhantes a ele somos nós. Então, nós temos um propósito com isso. Só que entra o pecado, isso todo mundo sabe, e o pecado nos desliga do Pai. Ora, Adão andava no jardim, e nesse jardim havia comunhão. Todos os dias o Senhor ia na viração do dia e tinha comunhão com ele. Porque o propósito de Deus é ter comunhão com o homem. Sempre foi, desde o início. Por isso que ele nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Senão ele não nos teria feito assim desse modo. Vem o pecado. E Jesus, o nosso Redentor, diz que ora para que nós sejamos um. Claro, é importante sermos um como corpo, óbvio, mas acima de tudo, sermos um com o Pai. Agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 6. E o tema da mensagem é Andando como Jesus andou. Eu só li esse texto, 1 João 2,6. Muitos já sabem esse texto de cor. Quase todos os sábados nós lemos ele aqui. E é o texto que tem movido a minha vida e eu não canso de lê-lo. 1 João 2,6. Diz que aquele que diz que está nele, em Cristo, em Jesus, também deve andar como ele andou. Quantos estão em Cristo? Andemos como ele andou, irmãos. Essa aqui é a grande diferença. Eu tenho refletido muito sobre o que é ser um discípulo do Senhor e o que é ser parte de uma multidão. Para começar, Jesus ele esteve diante de muitas multidões, de muita gente. Por exemplo, em João capítulo 6, quando ele multiplica pães e peixes, dizem que ali havia 20 mil pessoas. E porque as coisas mais importantes da sua caminhada, ele confiou aos seus discípulos, aos que eram íntimos. Por que que ele não... Olha, a grande comissão, por exemplo, ele disse a poucos que estavam ali com ele. Por que ele não disse a 20 mil, por exemplo? Ora, 20 mil, se 20 mil, cada um ganha um, seriam 40 mil crentes. Mas não, irmãos, ele disse a poucos. Por isso, irmãos, eu tenho pensado nisso. Só cumpre o que o Senhor quer e só anda com ele quem é discípulo. Quem se torna discípulo dele. Porque se nós entendermos isso, que o que é ser discípulo, é muito mais, irmãos, do que frequentar uma igreja. Porque nós podemos ser multidão. Jesus era cercado de multidões o tempo inteiro.
E no próprio capítulo 6 de João, ele disse assim: vocês não estão me procurando pela razão correta. Vocês estão me procurando porque eu multipliquei pão. Porque eu te dei uma bênção. Ora, vocês estavam com fome. Eu te dou pão, saciei sua fome. Olha a bênção aí, irmãos. Glória a Deus. E Jesus disse: vocês não estão me procurando pela razão correta. E aquele capítulo, ele termina assim, os discípulos dizendo: dura essa mensagem, quem pode aceitá-la ou quem pode vivê-la? E os discípulos permanecem. Olha só, a multidão se vai e os discípulos permanecem. Por que nós servimos ao Senhor, irmãos? Ou por que andamos com Ele? Já que esse, assim é o tema. Andamos com Ele apenas quando Ele nos dá o pão? Ou o servimos independente das circunstâncias? Seria fácil andar com Jesus, um homem que era perseguido? Seria fácil caminhar com ele e falar: nossa, todo mundo persegue esse homem, como eu vou andar com ele aqui? Os religiosos o perseguiam. E eu aprendi algo: aquilo que eu sigo, eu me torno. Ou aquilo que eu admiro, eu me torno. Eu sou um reflexo daquilo que eu admiro. Se você não tem uma personalidade firme, você começa a andar com uma pessoa e pega muitas manias daquela pessoa. Sim ou não? Porque você está admirando aquelas manias. Esse sotaque é legal. Ou o jeito de se vestir é legal. Jesus, irmãos, andou conforme a vontade do Pai. Tanto que em João, capítulo 4, no versículo 34, ele afirma o seguinte. Ele diz que a vida dele era fazer a vontade daquele que o enviou. Irmãos, comida, voltando, é sustento ou não? Sim ou não? Então o que sustentava Jesus, irmãos, era a vontade de Deus, do Pai. O que te sustenta, irmãos? O que te faz estar aqui? Qual é o seu alicerce? É a pedra angular? Ou é a areia? Porque quando eu me alimento dele, irmãos, ele me sustenta. Porque o que nutre um crente ou um cristão é a vontade de Deus. E a vontade de Deus quase sempre, para não dizer sempre, é contrária à nossa. É quase sempre contrária ao meu conforto e ao meu comodismo. Nós somos uma geração, irmãos, que somos conhecidos como a geração mais hedonista que existe, que já existiu. Mas não é o que eu tenho para vocês essa noite. Vocês não são assim, irmãos. Nós somos o povo da cruz, irmãos, que negamos a nós mesmos. Isso pode ser verdade em um mundo, mas aqui dentro não. E a cada dia nós vamos fluir pela cidade, pelo Brasil e por essa nação inteira, e seremos um povo que segue ao Senhor e à cruz. Então eu te pergunto, o que te sustenta? Ora, se nós dizemos que estamos nele, volte para 1 João. Estou quase subindo aqui por cima. Eu fico preso. Se nós dizemos que estamos nele, devemos andar como ele andou. E ele andou, irmãos, fazendo a vontade do Pai. Eu vou ler, irmãos, aqui um trechinho de uma história que um homem chamado William Temple, um nobre teólogo inglês do século XV, se não me engano, ele escreveu isso. Não adianta me dar uma peça de Shakespeare e me dizer para escrever algo assim. Shakespeare podia fazer isso. Eu não posso. E não adianta me mostrar uma vida como a de Jesus e me dizer para viver como ele. Jesus era capaz. Eu não. E ele completa. Porém, se o gênio de Shakespeare pudesse vir morar em mim, então eu poderia escrever peças como as dele. E se o Espírito de Jesus pudesse vir morar em mim, então eu viveria uma vida como a dele. E nós temos a melhor notícia: o Espírito Santo habita dentro de nós.
Então não há desculpas, irmãos, para não vivermos conforme ele viveu. Não há desculpas para você olhar para o seu umbigo todo o tempo. Não há desculpas, irmão. Nós temos livre acesso à sala do trono. O acesso a ele é livre, irmãos. Ele pode morar dentro de nós, então nós podemos andar como ele andou. Não estou pregando uma utopia, irmãos. Nós podemos sim andar como ele andou. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. O nosso maior destino, irmãos, é ser semelhante a Cristo. E o nosso maior destino, irmãos, é fazer a vontade daquele que nos enviou. Porque foi o que o maior homem que pisou nessa terra fez. Ora, se ele fez, o maior homem, irmão, Jesus, por que nós queremos viver para nós mesmos? Por que nós queremos andar para nós mesmos? Isaías 53, irmãos, se eu não me engano, o versículo 7, afirma que ele morreu para que nós não andássemos mais nos nossos caminhos. Porque ele tem um caminho. Porque ele tem um estilo de vida que te leva a ser semelhante a ele. Ele morreu para isso. Ele morreu, irmãos, para que nós andássemos como Jesus. E Deus nos presenteou, nos dando Jesus, para nos dar um modelo de como andar. De como ser realmente o sal da terra e a luz do mundo. Porque se só tivéssemos Mateus 5,14, vós sois a luz. Mas o que a luz? O que fazer? Ele nos ensinou, irmãos. Nós temos 4 evangelhos e temos todo o Novo Testamento e até o Antigo, que aponta todo para Jesus. Não há desculpas, irmãos, para não andarmos como ele andou. Não há desculpas. Não há desculpas, apenas que se nós amarmos mais a nossa vida do que o amamos. Aí eu compreendo. Aí eu vou dizer, vai, beleza, siga a sua vida. Apenas isso pode. Porque um dia chegou foi um jovem rico foi de Jesus e disse, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Você conhece o texto? O problema não eram as riquezas. O problema era o coração. Onde o seu coração está, ali está o seu tesouro, segundo Jesus Cristo. Onde está o seu coração nessa noite? Está preso ao quê? Qual é a sua referência de vida? A quem você segue? Com quem você anda? Irmãos, nós precisamos entender o que é ser um discípulo. Discípulo é muito mais do que um seguidor. Discípulo é a reprodução das características do mestre, em seu caráter e em sua missão. Eu aprendi isso ano passado na convenção G12 em São Paulo. E aquilo, quando entrou na minha mente, eu falo, então o discípulo é aquele que reproduz a missão e o caráter do mestre. Então eu tenho que reproduzir. Aí me vem imagem e a semelhança. Aí eu lembro para que eu fui criado e por que eu fui criado. Eu falo, eu tenho que reproduzir Jesus. Nossa missão, irmãos, é levar Jesus. É reproduzi-lo, irmãos. Quantos querem assim viver milagres? Se importe mais com os outros do que com você mesmo. Esse é o segredo para viver milagres, irmão. Se importe mais com aqueles que não o conhecem do que com você mesmo. Se importe mais com a dor de alguém do que com você mesmo. Se importe mais, irmãos, com a sua família que não o conhece do que com você mesmo. Se importe mais, irmãos, com a missão que o Pai te confiou do que com sua própria vida. Eu amo o livro dos Mártires. Alguém já leu esse livro? Eu compreendo, irmãos, e que em algum período a igreja parece que se perdeu, irmãos. Porque os discípulos de Jesus,
queriam morrer como ele morreu. Isso está lá no livro, a história confirma. Não nos mate como... Não, pior ou igual. E em algum momento, nós olhamos e falamos, não, eu quero só a bênção dele, a bênção. Ele morreu para que eu pudesse ser rico. Ele morreu para que eu... Amém, irmãos, isso tudo é verdade. Mas eu tenho que viver como o meu exemplo de vida viveu. Nós olhamos para a Bíblia e vemos homens extraordinários. Segundo o livro de Hebreus, capítulo 11, homens dos quais o mundo não era digno. Mas nenhum deles, irmãos, amou a vida. Muitos morreram, segundo o próprio capítulo 11 de Hebreus, sem ver as promessas. E nós, irmãos, porque achamos que mandamos em Deus, dizemos, cadê a promessa? Não vai vir, eu vou me desviar. Quanto, irmãos, nós podemos estar capazes, assim, se hoje for possível, morrer para que nasça um avivamento. Um dia, irmãos, eu vi um homem velhinho pregando. Velhinho. Chamado Russell Shedd, que faleceu no final do ano passado. Ele dizia que um dos amigos dele, seminaristas, foi para uma tribo na Amazônia, se não me engano, boliviana. E ele conta que o seu amigo foi para uma tribo canibal. Ele falou, não vá. Ele falou, eu vou. Mas os outros missionários que foram não duraram nem horas. Ele falou, não me importa, eu vou. E foi. Passou pouquíssimo tempo, chega a mensagem. Fulano morreu. Uau. Que tristeza, todos pensaram. Passado um tempo, em uma grande conferência mundial, tinha um homem daquela tribo lá. E ele conta desse homem, que enquanto o matavam, ele testemunhava o Senhor. E o cara, quando viu aquilo matando ele não parava de testemunhar. Ele disse, não, o que esse cara está pregando é verdade. E falou, Senhor, se é verdade isso que ele está falando, se mostra a mim. E ele teve um encontro com Cristo e aquela tribo inteira se converteu. Porque um homem, irmãos, não amou a vida. Porque um homem não amou a vida. Pensa se Sadraque, Mesaque e Abednego amassem a vida deles. E nós nos dobramos, irmãos, não diante da estátua de Nabucodonosor, mas diante dos ídolos do mundo. E não nos posicionamos como Cristo quer que a gente se posicione. Só mudou o ídolo, irmãos. Aceitamos isso, aceitamos o crime crescendo, a destruição crescendo, o divórcio, então, é a vida. A vida é assim. A vida é assim. E nos conformamos, irmãos, mas esse livro, irmãos, me garante que não é assim. Esse livro me dá a confiança de que onde está um filho de Deus, tem que haver luz. Esse livro me dá a confiança de que se eu entendi o Evangelho e sou um discípulo, não sou multidão, irmãos. Porque os segredos são revelados aos íntimos, segundo o Salmo 25. Hoje com o Facebook é até difícil falar isso. Quantos só contam segredos aos íntimos mesmo? Você só confia segredos aos íntimos. Pô, irmãos, eu não conto minha vida, nem Facebook eu uso direito. Porque segredo se conta a intimidade. E isso é o que Cristo tem para você essa noite. Intimidade. O homem mais íntimo a Deus para mim, da Bíblia, claro, depois de Jesus, foi Moisés. E conta no livro de Números, capítulo 12, que ele, mesmo estando errado, Deus o defendeu. Miriam e o seu irmão, Arão, falaram mal dele e falaram assim, quem mandou? Quem são vocês para falar assim do meu servo? Vocês me veem por visões. Ele não. Olha o que uma intimidade faz, irmãos, com a vida de alguém. Porque Deus sabe que nós somos, que pecamos, irmãos. E a graça de Deus nunca vai te levar onde ela não te sustente.
Então, ele defende. Olha a intimidade, irmãos. Irmãos, para defender alguém, tem que ser íntimo ou não? Para falar, quem são vocês para falar assim, um pai com um filho, por exemplo? Quem é tu para falar assim com meu filho? Eu já vi pais, irmãos, peitando as pessoas na rua. Só não vou falar que é o meu pai, porque ele está aqui. Para defender os filhos. Para defender os filhos. Porque é íntimo, é parte dele, irmãos. Assim somos nós, irmãos. Se somos filhos e discípulos, podemos dizer que somos filhos. Eu sou discípulo do meu pai humano e do meu pai na fé. Eu sou discípulo e isso me torna filho. Porque o caráter deles eu procuro reproduzir. Porque eu vejo Jesus neles. Quem são as suas referências, irmãos? A sua vida é baseada apenas por frase de efeito? Ou é por um testemunho? Ou é por uma conduta? A sua vida é baseada pelo que você ouve num videozinho ou no áudio de Facebook, do WhatsApp agora, sei lá, tá tudo misturado. Já é tudo a mesma coisa, já virou Instagram, tudo junto. Snap, sei lá. Né? Acordei um dia com o meu WhatsApp e acordei tinha um monte de foto. Falei, o que é isso, gente? Voltando. Então, irmãos, qual é a sua referência? A quem você deseja ser semelhante, por exemplo? Eu tenho, irmãos, espelhos para mim, que eu falo, ó, eu quero ser assim. Porque é nítido Jesus, irmãos. O livro de João disse, se você diz que ama ao Senhor e odeia o seu irmão, o amor do Pai não está em você. Porque como você pode amar a quem não vê? Por isso que eu só posso me espelhar naquilo que eu vejo. E eu vejo Jesus através de algumas pessoas. Isso me faz segui-las. Isso é discipulado. Mas então, voltando para a vida de Jesus. Duas coisas, irmãos, e eu encerro. Nem sei que horas tem. Vamos lá. Qual era a missão de Jesus? Esse é o ponto. Duas coisas e a gente ora. E o Senhor vai se revelar como nunca se revelou a sua vida. Não por mim, irmãos. Porque essa noite está sendo regada com muita adoração e muita oração. Vocês não sabem há quanto tempo tem pessoas orando para que estivéssemos aqui. Qual era a missão de Jesus? Irmãos, um homem chamado Martin Luther King Jr. disse que se sua vida não vale a pena morrer por algo, sua vida não é nada. Nós temos que ter algo na vida, uma paixão que diga a pena, vai assim, eu morro por isso. Por exemplo, uma mãe por um filho. A mãe, para dar à luz, ela bota a sua vida em risco, para que nós pudéssemos estar aqui. Isso é amor, irmãos. Ou seja, ela amou tanto aquele filho que se colocou a vida em risco. O que você ama a ponto de colocar a sua vida em risco? Segundo o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 7, Jesus se colocou para fazer a vontade do Pai. Ora, ele não queria, porque ele falou, não faça a minha, faça a tua. Mas eu sou capaz de fazer isso, porque eu estou vendo a necessidade. Eu vou porque tem que ser. Segundo o livro de Hebreus, o texto ele continua, porque já está escrito sobre mim, nas tuas palavras. Pode conferir, irmão. Eu só não vou ler para não tomar tempo. Em Hebreus 10. Jesus se colocou, dando a sua vida para que eu e você estivéssemos aqui. Então, pelo que vale a vida? Ou qual o fundamento da vida, se assim pudermos dizer? Para que você vive? O que você vive hoje, vale a pena morrer pelo que você vive? Mateus está falando muito de morte. Irmãos, porque o dia que eu morrer, vai demorar mais um século, mais ou menos. Eu quero poder, irmãos,
nos meus últimos dias dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Eu não quero terminar como Salomão dizendo que tudo é vaidade, porque Salomão se colocou a sua vida em coisas temporais. Ele teve tudo e termina a vida dizendo: vaidade é vaidade, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Eu já tentei correr atrás do vento e não consegui até hoje. Porque quando eu corro, ele já está aqui de novo, eu corro, eu tento pegar ele, não consigo. É impossível, irmãos. Quando eu leio Eclesiastes, irmãos, me faz pensar que a vida temporal não tem sentido. Como pode, irmãos, um homem que teve tudo, aos homens que sonham com mulheres, teve 1000, irmãos. A gente não aguenta, não adianta achar que mulher é tudo. Brincadeira! Amo vocês, quem vem assim, eu sou solteiro. Não, volta aqui. Senão depois eu arrumo problema. Mas elas são bênçãos, irmãos. A Bíblia diz, entendeu? Que a mulher sábia edifica a casa. Então, a mulher é importante demais. Glória a Deus por elas. Não 1000, tá bom? Não 1000, apenas uma. E louvado seja Deus, se fosse 1000. Então, irmãos, segundo a filosofia, as coisas que o homem ele mais busca é fama, poder, dinheiro e mulher. O homem, ser humano, homem. Salomão teve mulher, teve dinheiro, teve fama, a ponto dos reis, das rainhas, irem lá falar com ele. Pensa, irmãos, visitar pessoas do todo mundo para ver o seu reinado. Olha que magnífico, irmão. Nossa! Uau, esse cara é sábio demais. Mas aí eu olho como ele terminou a vida. Dizendo: alegra-te, jovem, nos dias da tua mocidade. Alegra-te hoje, porque vão chegar dias que você não vai ter mais prazer. Como pode, irmãos, alguém não ter prazer por viver? Porque as coisas que ele buscou foram temporais. Eu creio que ele se arrependeu, irmãos, eu creio, tá? Salomão foi um grande homem e me ensina muito através da sua dor, para que eu não me torne o que ele se tornou. Aprender com os erros é fundamental, mas com os erros dos outros é mais fundamental ainda. Se ele já está dando a boa, se ele já deu a boa, alegra-te, opa, porque ele não se alegrou. Às vezes a gente está com um jovem na célula e fala: não faz isso não, cara. Por quê? Porque não é legal. Eu já fiz isso, tal. Então eu posso fazer, tu fez. Olha só, o cara pega o teu erro como exemplo para errar. Ao invés de, não, ele errou. Não, então eu tô corrido do erro dele. Erre em outras coisas para ensinar os outros. Porque nós vamos errar. Falou em erro todo mundo. Não. Sim, nós vamos, irmãos. Quantas vezes soltamos palavras grosseiras às pessoas ao nosso lado? Deus manda fazer algo, a gente, não está falando comigo não, deve ser coisa da minha cabeça. Nós erramos. Mas é falar de Jesus, né? Voltando a Jesus. Como Jesus andou? Primeira coisa, irmãos. Agora tem um cronômetro aqui na minha frente, ó. A missão de Jesus era, que eu já falei, mas eu vou focar mais nela agora, cumprir a vontade de Deus. A sua vida era fazer o que o Pai mandou. Paulo disse a Timóteo: nenhum soldado dessa vida faz o que ele quer, mas ele cumpre aquilo que o alistou deseja. Nós amamos falar que somos soldados, né? Nós somos soldados, Senhor, guerreiro. Não, irmãos, quem nos alistou nessa vida foi Ele. Então nós devemos viver para Ele. Paulo disse a Timóteo: nenhum soldado se envolve nos negócios dessa vida, porque o seu dever, se eu não me engano, é Paulo a Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 2 da sua segunda carta. Ele disse isso. Então nós não podemos nos envolver com os negócios dessa vida, porque o autor de Hebreus disse:
saiam de todo pecado e embaraço. Nosso pastor, muito melhor que eu, já explicou o que é embaraço aqui. Quantos lembram? Vocês estavam no culto? E rapaz, faltou bastante. Vou reproduzir então. Nem tudo, nem tudo que é embaraço é pecado. Por exemplo, o exemplo clássico dos homens: jogar um FIFA é pecado, irmãos? Não pode ser, irmãos, é muito bom, é bom demais. Mas se for em extremo, se torna um embaraço. Orar não, FIFA, devocional do FIFA. Como ter um manager assim, pau, pau, pau. Aquilo vai sendo um embaraço. Eu dei, gente, um exemplo bobo para vocês saberem a dimensão disso. Por exemplo, mais profundo, um namoro. Pode ser um embaraço, pode ser, não estou mandando ninguém terminar. Senão fala, Mateus falou que é embaraço. Não. Você sabe, cada um que, meu irmão, cada um que está na parede sabe. Cada um que escolheu a cruz, carregue, meu irmão. Brincadeira, que vocês estão muito tensos. Então, nem tudo que é pecado é embaraço. Temos que entender isso. Por isso que ele disse: saiam de embaraço e do pecado, que tenazmente nos assedia, para que corramos para a carreira que nos está proposta. Ou seja, o embaraço te impede de cumprir a vontade de Deus. Que a gente só foca no pecado. Não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Mas aí se embaraça em algo. Um dia Deus me disse: o diabo não quer tirar as pessoas da igreja. Porque, ora, se tem um buraco aqui gigante, eu vou me desviar por aqui. Mas se é um pequeno embaraço, eu acho já que tá pesado, sabe? Esse negócio de fazer célula, de evangelho, tá pesado. Vou focar na minha vida, tal. Vai se tornando um embaraço. Mas você permanece na igreja, irmãos. Mas não é discípulo. Não é discípulo. Porque se embaraçou. Para cumprir a vontade de Deus, Jesus não entrou em embaraço. Dizem que Jesus casou por aí. Eu duvido. Vocês que estão imaginando, eu só disse isso. Ele não ia se embaraçar, irmão. Brincadeira, irmãos. Agora eu só vou brincar disso, de vida inteira. Porque Jesus, irmãos, é nosso maior exemplo. Ele não se embaraçou em nada. Ele não pecou, segundo o livro de Hebreus, em tudo tentado. Em tudo tentado. Sabe por quê? Para quando vocês falar: Senhor, eu não estou aguentando essa tentação. Fala: eu também fui tentado em tudo, porém sem pecado, segundo o livro de Hebreus. Primeiro que Deus não tenta ninguém, mas esse não é o assunto da noite. É cumprir a vontade do Pai. João 5,30, Jesus disse: eu não posso fazer coisa alguma que seja minha. Como assim julgo? E o meu juiz é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, Jesus tinha todo o poder, mas ele se coloca embaixo da vontade de alguém. Você pode ter muito talento e muitos dons, porque vocês têm. Mas isso não quer dizer que você é melhor do que as pessoas. Não quer dizer. Meu líder não sabe nem falar. Vou procurar alguém que saiba falar. Irmãos, a simplicidade me encanta. Me encanta. Tem uma moça que ia muito lá em casa, irmãos, que eu conheci poucas mulheres que oram como aquela mulher. Aí um dia desse ela estava lá em casa, eu perguntei a ela: tem subido o monte? Ela: não, estou com 70 anos já. Ih, rapaz, nem sabia. De tanto que aquela mulher ora, irmãos. Irmãos, fala tudo errado. Não estou mentindo para vocês. Mas quando abre a boca, irmãos, e fala em nome de Jesus, sai de perto. Porque há intimidade.
Nós temos que ter a consciência de que não estamos aqui para cumprir a vontade de homem, e sim de Deus. Você pode ter todo o talento e todo o dom, irmãos, mas se não se colocar debaixo da vontade de Deus, você é um soberbo. Desculpa o termo, se te ofende. Porque fizeram uma pesquisa, olhem isso, de que começaram a fazer um evangelismo assim dizendo: Jesus te ama, falando por aí, né, pelo mundo. O povo dizia: legal, eu não pedi para ele me amar. E viram que o povo, ouvindo isso, fala: uau, quem pediu para ele morrer por mim? Eu não pedi. Porque o povo não entendeu, irmãos. É soberbo demais. Ama demais, irmãos, a ganância e o prazer humano. E não consegue entregar sua vida a alguém que morreu, para que nós tivéssemos vida. Irmãos, eu não posso viver para mim, por alguém que morreu por mim. Eu não posso querer viver a minha vida se alguém foi capaz de ser tão humilhado por mim. Um dia, se eu não me engano, foi o salmista falando: o que eu posso dar ao Senhor por tão grandiosa salvação? Até hoje eu tento entender isso. E eu acho que é a vida. Porque a vida é o bem mais precioso que o homem pode ter. Deus não quer, irmãos, o seu domingo. Deus quer a sua vida. Então, Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Um homem muito famoso, chamado Blaise Pascal, ele diz que duvida de um testemunho de um homem que não é capaz de pagar com a própria vida para que aquele testemunho seja ratificado. Jesus, irmãos, cumpriu. Jesus veio os discípulos e cumpriram com a vida para chegar até nós. Então esse testemunho não tem como haver dúvidas de que era verdade. Quem morreria por uma mentira? Ninguém. Quantos já mentiram e te apertaram e tu contou a verdade depois? Porque rolou umas apertinhas. Vou tirar o videogame. Não, mãe, eu fiz isso. Aí tu perde do mesmo jeito o videogame. Aí, mas olha, porque o testemunho só pode ser ratificado quando eu falo: pode me matar, porque é verdade. Já viram, irmãos, que a morte do crente há alegria? Já viram isso? Leia a biografia dos apóstolos. Você vê. Eu tenho uns 3 meses eu terminei a do apóstolo Paulo, onde dizia que enquanto ele ia para a morte, ele ia sorrindo. Quem vai morrer rindo? Pensa, gente, estou indo morrer agora, ó. Não faz sentido, irmãos. É contra o senso humano alguém ir para a morte. Sabe por quê, irmãos? Ele tinha dito: eu combati o bom combate. A minha vida valeu. A minha vida valeu. Então eu pago com meu sangue, então. Eu não vivi em vão. Eu não vivi por algo humano. Porque eles pagaram com a vida. Então Jesus veio para cumprir. E a segunda coisa, irmãos, que é o que mais me encanta em Jesus, é que ele mudou o destino de pessoas. E esse é o nosso segundo dever. Irmãos, um dia eu ouvi uma frase que me marcou muito. Se eu não me engano, foi do pastor Davi Lago que disse: a humanidade é tão importante para Jesus que ele deu o seu filho. Simples, né, irmão? Muito simples. Porque é tão importante o ser humano para Deus que ele deu o seu filho. Que Jesus, irmão, se você estudar desde que o seu ministério assim inicia, destinos foram mudados o tempo inteiro. Ele pegou um cego e tornou a ver. Aí foram questionar o cego: tu era cego? Era. E agora vejo. Mas explica o milagre, não tem como. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. O seu testemunho, irmãos, não se explica, mas você sabe o que está falando. O seu destino, quando é transformado, não espere que todos aceitem isso. Não espere que você receba aplausos porque segue ao Senhor.
Irmãos, temos que ser perseguidos. É anormal não sermos. Não faz sentido, porque o meu modelo de igreja, Atos 1, Atos 28, os caras eram perseguidos todo dia. Não queira honra de homens, irmãos. Jesus disse: eu não aceito glória de homens. Mas aí a gente inverte. Não, eu aceito, né? Irmãos, nosso modelo é Jesus. O normal, irmãos, é sermos perseguidos. E como eu tenho prazer, irmãos, de ser perseguido. É sério. Como Atos 5,41, onde os discípulos saíram alegres do sinédrio por serem dignos de ser perseguidos por aquele nome. Olha, irmãos, e quando nos perseguem, a gente fala que vai matar, manda Deus matar. Mata, Deus está me perseguindo, mata, assassina essa pessoa. Não, irmãos, eles estavam felizes, em júbilo, por serem perseguidos. Porque eles entendiam que seu dever era mudar destinos. Atos capítulo 1, irmãos, do 1 ao 28, tem destino sendo mudado. Olha só, Atos capítulo 1, desce ali o Espírito Santo. 120 pessoas são assim transformadas. Atos capítulo 2, prega, 3.000 se converte. 3.000, assim. 3 tem um coxo. O coxo é curado, um destino mudado. Atos capítulo 4, eles pregam de novo e 5.000 se converte. Atos capítulo 5, e assim vai. Só ler Atos. Você vai ver que os discípulos mudam o destino de pessoas, porque o seu destino ele foi mudado. Então, irmãos, o nosso maior dever é cuidar de pessoas. É ver a dor do próximo e aliviá-la. É ver um doente e falar, eu vou orar. Porque quem cura é Ele. Quem cura é Ele, então eu vou orar. Porque Ele me ensinou isso. Nosso dever, irmãos, é mudar destinos. Não é se contentar com a bênção, é ser a bênção. É querer abençoar, irmãos. Fala, quem eu posso abençoar hoje? Não é qual bênção Deus vai me dar hoje. É o que eu vou proporcionar. Qual sorriso que eu vou ver. Olha o sinal no céu. Brincadeira. Esqueci o que eu estava falando. Isso sempre acontece, irmãos. Destino de pessoas. O destino de pessoas. Não nos contentar com a bênção e ser uma bênção. Aleluia. Então, irmãos, nosso dever, irmãos, é abençoar pessoas. O nosso dever, irmãos, é pegar alguém que ninguém acredita. Irmãos, eu era um dos piores alunos da escola. Minha mãe está aqui. Quase toda semana tinha que ir lá. Regina, teu filho, eu não sei o que ele tem. Eu não sei o que esse menino tem. E nem eu. E dava trabalho, irmãos. Eu consegui desaparecer 15 dias da escola. Para fugir de uma suspensão. E eu achei que quando tinham esquecido, eu pisei na escola, fui suspenso do mesmo jeito. E a minha mãe, irmãos, era chamada lá. E eu escondi os bilhetes. Eu dava os telefones errados. Até que um dia... descobri o telefone certo. Lascou pro meu lado. Mais novos que eu não façam isso, hein? Não posso dar as ideias para isso, não. Eu era, irmãos, aquele que os professores falavam: tu não vai ser nada, moleque. Isso aí. E eu achava legal, irmãos. Todo mundo, Mateus brinca, Mateus faz isso. Legal. E foi todo mundo passando de sério, eu fiquei reprovado. Eu falei, legal. Todo mundo foi, eu fiquei. Cadê meus amigos? Mas um homem, irmãos, que não é crente, chamado Antônio, professor de geografia. Esse homem, como professor, é o meu grande exemplo. Disse, eu acredito em você, rapaz.
que esse cara tá vendo em mim, meu irmão? Ela falou assim, eu conheço poucos inteligentes como você. Eu falei, que isso, rapaz? Quanta sabedoria! E eu resolvi, irmãos, acreditar naquilo. Mas aí esqueci de novo. E larguei tudo e conheci um mundo terrível. Não vou contar isso muito, não. Mas um dia, irmãos, eu cheguei em casa, numa madrugada de sábado a domingo. Não vou dar detalhes de como eu estava, que eu sinto vergonha. Mas estava num nível alto de álcool na mente. Mas você acha que eu nunca bebi? Eu já bebi. Matheus tem cara de bonzinho, de anjinho. Graças a Deus. Irmãos, eu cheguei em casa no pior nível que um homem pode chegar. E naquela noite, irmãos, eu senti uma voz falando comigo. Eu não sabia se eu estava doidão, mas eu sabia que tinha alguém falando comigo, dizendo, você não nasceu para isso, você é meu filho. Eu olhei para o lado para ver se tinha meu pai, minha mãe. Falei, da onde? Irmãos, eu acordei naquele dia, tomei banho e falei, hoje eu vou para a igreja. Fazem 6 anos, 5, sei lá quanto tempo. Quase isso, irmãos. Deve fazer já isso aí. Onde eu entendi que a minha vida era dar a vida por Ele que me amou. Não sou melhor que ninguém, irmãos. Mas o Senhor acreditou em mim e acredita em vocês. Duvidam do poder do Espírito Santo? Olhe para mim. Aí vocês vão ver que nada é impossível. Eu reconheço que eu sou muito limitado. Quem me conhece intimamente sabe do que eu estou falando. Mas eu resolvi dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Falei apenas, Senhor, eu quero mudar destino de pessoas. Por mais que elas sejam ingratas, por mais que elas não vão me dizer obrigado, não agradeceram ao Senhor, por que eu estou esperando elogio? Para ter uma placa azul piscando para mim aqui, seu tempo se esgotou. Se colocam de pé, por favor. Os irmãos do som já estão fazendo assim, ó. Vocês podem subir. Irmãos, o propósito de Deus é nos fazer como Cristo. E o meio que Ele qual usa isso é através do Espírito Santo. Existe um texto no livro de Atos. E essa é a palavra. Disso tudo, eu quero liberar essa palavra sobre vocês. Atos 4. Versículo 13. São 2 versículos que eu vou ler. Atos 4, 13. Diz assim. Quando os membros do conselho viram a coragem, olha só, coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eles eram homens comuns. Nós somos homens comuns, irmãos, mulheres, homens agora, ser humano, beleza? Homens e mulheres, então melhor, comuns. Eu não quero ser melhor que ninguém, eu quero ser comum. Porque está aqui, Atos 4,13, que eram homens comuns, sem instrução religiosa. Sai de religião, irmãos, segue Jesus. Amém. Religião só te afasta de Deus. Reconheceram também, essa parte eu amo, que estiveram com Jesus. Irmãos, por onde vocês vão passar, vão reconhecer que vocês estão com Jesus. Essa é a palavra, irmãos. Por onde vocês passarem, vão dizer, esses estão com Jesus. Há algo diferente que me puxa. Eu fui orar por uns moradores de rua, um dia desses na rua. Estava eu e Michele. O cara era paralítico, irmãos. Orei por ele. Sabe o que aconteceu? A mulher nem se mexeu nada. Não aconteceu nada, irmão. A mulher não foi curada. Falei, mas tem que curar. Vamos lá. Não foi curado. Mas tinha um cara ali que não me olhava. Por que esse cara não me olha? Será que ele não gosta de mim? Ele não me olhava. E ele disse, é porque eu sou macumbeiro. Eu não perguntei. Engraçado. Ele não me olhava. Eu sou macumbeiro. Aqui não estava possesso, irmãos.
E eu sabia que a luz de Jesus estava em mim. Onde você chegar, irmãos, os diabos vão correr. Sabe qual é o nosso destino? Atos 17:6, irmãos. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Nascemos para transtornar, irmãos. Feche os seus olhos nessa noite. Entregue sua vida ao Senhor. Não aceite, se entregue. Sinta a mão de Deus sobre sua vida. Em Atos capítulo 11 diz assim: e a mão do Senhor estava sobre eles. A mão do Senhor está sobre nós. Por isso estamos aqui, irmãos. Andemos como Jesus andou.